Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus, não é? Que este dia 1º de março, dia 1º da semana que está no fim. Mais uma vez, conseguimos chegar ao término quase, não é? Quase, ao término deste dia, esta jornada deste dia. Dia maravilhoso para uns, dia angustiante para outros, dia com algumas dificuldades, angústias para uns, dias com alegrias para outros, e o mundo é composto desta forma e desta maneira. Com altos e baixos, com alegrias e tristezas, com harmonias e desarmonias. Resumindo e concluindo, cada um tem a sua condição, cada um sofre a sua evolução, cada um está num estágio, numa condição, num degrau, num patamar que nós não teremos condição de saber, Então, aqui estamos no fim do dia, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, se inscrevam aqui na página para darem o vosso contributo, deixem o vosso like, ativem as notificações para receberem futuros vídeos que eu sempre estarei postando aqui na página. Mas agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, que é a força suprema de todo este universo, é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Jesus Divino e Amado Mestre, a Virgem Santíssima e os mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Mundo Espiritual. Este vídeo é para dizer boa noite, o outro foi para dizer bom dia, foram 40 minutos. Espero que este demore uns 20 minutos para dizer boa noite, que já não está mal, não é? Mas de qualquer modo, aqui estamos para dizer boa noite. E para começar hoje, vou ler aqui uma carta datada de 1900, mensagem de Pai Seta Branca em 31 de dezembro de 1984. Já lá vai uns dias, já lá vai uns anos, não é? 1984. Salve Deus, filhos queridos do meu coração. Filhos, livre é o homem que se considera escravo de uma grande ideia. É aquele que entrega toda a sua energia, o seu auxílio mais poderoso. Foi o seu caso com a humanidade. Lutando bravamente nas profundezas, pronto a voltar-se ao Espírito mais uma vez. Continuar na sua habitação, sabendo conhecer, entrelaçando-se com seus irmãos. Então, os homens passam a viver entre irmãos, onde é a hora do homem ser feliz em toda a sua vida e os seus mistérios serem esclarecidos apenas para aqueles que mergulham no seu quinto reino. Este fenómeno, esclarecidos apenas na natureza de motivos, meus filhos jaguares, já são capazes de penetrarem nas palavras claras e obscuras, manobrando de uma vida para outra, do domínio de suas fatais dimensões e nas luzes que virão ao nosso encontro. Todos os filhos mergulharam nas chegantes profundezas do materialismo, em suas lutas para obter
o domínio do mundo físico. Esqueceram as tarefas que lhe foram designadas. É o caminho do amor incondicional que oferece filhos, a inteligência, a cura desobsessiva, o respeito a todas as coisas e ser ouvido por toda a humanidade. Sim, filho, o teu amigo ou o teu irmão ouve-te aqui e no silêncio daquela noite seguiu-te, filho, mais uma vez até ao fim. E nestas pedras ficam de novo gravadas: apressa-te para não deixar escapar nenhuma ovelha do teu rebanho que o teu karma lhe entregou. Não deixe que partam sem a tua compreensão, sem o teu calor vital. É feliz, filho, aquele que sabe o que quer, descoberto o propósito elevado da sua aspiração, sentem-se com suficiente coragem para escalar montanhas e receber os vossos amigos e contemporâneos que estão surgindo dos mares e das matas frondosas. São poderes. Filhos, é o penhor da divindade. Temos a vida em outra dimensão, que avança no limiar deste terceiro milénio. Vós, mestres jaguares, filhos deste amanhecer, na faixa evolutiva que vos encontrei, eu, o teu Pai Seta Branca, nada tenho a desejar. Seta Branca, o grandioso Simiromba, não é? Graças a Deus. Ele, mais uma grandiosa mensagem no ano de 1984, não é? Pois é, 1984, do qual nós ainda continuamos hoje, agarrados ao materialismo. Materialismo é tudo aquilo que, por acaso, como eu falei no vídeo de hoje de manhã, não é? Materialismo é tudo aquilo que é físico, que o ser físico se apegou, agarrou. Além das condições de acrisolamentos, de ódios, raivas, invejas, agonias e desesperos, ainda consegue ter o apego às condições materiais, aos bens físicos, a um carro, a uma casa, a dinheiro no banco, enfim. E além de esta mensagem deste ano, não é, ser para nós haver o desapego, já todo o mundo espiritual, os mentores daí para cá, Jesus divino e amado mestre, que é o grande impulsionador, é o grande, já dizia nesse tempo que nós não nos poderíamos ligar à matéria, não é? Só que nós, até chegar à condição de vivermos entre irmãos, como disse nessa mensagem em 1984, nós teremos que ultrapassar muitas diferenças, muitas divergências, muitos egos, muitas vaidades, muitos quereres às vezes impróprios para a nossa condição física, condição espiritual. Nós, para vivermos numa verdadeira harmonia como irmãos, teremos que nos desligar de muita e muita coisa. O orgulho é um deles. O orgulho é um deles, para nós podermos realizar uma verdadeira realidade sobre esta condição. A outra é quando nós prepararmos aqui o nosso caminho neste mundo físico, que é o
o caminho da evolução, é o caminho do trabalho, é o caminho onde nós vamos recolher os louros, vamos lá, os louvores, os bónus hora, vamos recolher ou não, aqui não importa se é alto, baixo, rico, pobre, se é trino, se é adjunto, se é comandante, se é instrutor, se é... Aqui estamos na escala, todos na mesma escala. Somos físicos. Pois é. Nós teremos que preparar aqui o nosso caminho para quando chegarmos ao mundo espiritual, sermos bem recebidos e ficarmos contentes connosco mesmo. Vós ficares contentes com o vosso espírito, com a vossa caminhada, que é para não olharem para trás e dizer: ei meu Deus, deixei de fazer isso, ei, deixei de fazer aquilo, ei, fiz isto errado, fiz aquilo que não deveria ter feito, fiz a outra condição. Que nós vamos ter essa condição, vamos, porque nós, além de sermos médiuns, de sermos denominados jaguares, não nos é facilitado em nada. A nossa obra é que conta. A obra da vossa individualidade é que vai contar. A vossa responsabilidade física, moral e o respeito por cada um é que vai contar. O respeito por o mais pobre, o respeito por o mais... por o doente, por o mais injustiçado. Não é nós irmos atrás da multidão e querer apedrejar só porque os outros querem. Nós teremos que ir atrás, a correr, fazer número, apedrejar quem está à nossa frente. Não, porque um dia nós vamos ser julgados na nossa individualidade, não é no conjunto. Não é o que eu fiz, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. E é aqui neste mundo a doutrina poderá ser uma bem-valia ou não, como eu disse há pouco. O facto de ser médium, eu posso ser médium, eu posso estar na corrente indiana do espaço, que se eu for uma pessoa má, se eu for um homem que não dê atenção a ninguém, se eu for um médium que não escute condição nenhuma, que não ajude, aqui é a condição espiritual, não é? A parte mediúnica mexe com a condição espiritual. Logo nós teremos que atender a parte espiritual, a vossa parte espiritual. E perto de cada um de vós vai muitos irmãozinhos pedirá ajuda, o socorro final. Não é só nos templos, porque eu vou aos templos de mês a mês, de 3 em 3 semanas. O resto do tempo não estou nem aí. Será que essa é a condição certa? Será que essa é a condição correta? Será que nós, nos nossos lares, caminhos, trabalhos físicos, amizades, relacionamentos, não teremos que... eu não tenho uma Leda em casa porque o resto da família não gosta. Eu não tenho uma Leda em casa porque o marido, a esposa não gosta. Eu não tenho uma Leda em casa porque eu não faço as minhas preces porque os outros não gostam. Eu não faço... Não, nós um dia não vamos pagar pelo que os outros pensaram. Nós vamos pagar pelo que deixamos de fazer na realidade. Pelo que deixamos de fazer. Há muita gente que em casa não... vai aos templos, sabem? Às vezes tem muita gente que o tempo que vai aos templos, às vezes seria melhor ficar em casa. Seria. Se calhar ganhava mais. Também para dizer que hoje mais um nosso irmão, não é? Que partiu.
partiu deste mundo físico, do templo-mãe, que partiu do mundo físico para o mundo espiritual. Não sei se eu não conhecia. Desencarno do nosso irmão Ataliba Trino Herdeiro Japuã. Ataliba, mais uma vítima do coronavírus. Pois é. Essa é uma grande realidade nossa. Era Trino Herdeiro, pois é, morreu de coronavírus. Quando alguém diz que é médium, é jaguar, que não afeta, que não apanha, que não... Para já, eu vou pensar, poderei até pensar assim, penso que ninguém pensará desta forma, não é? Penso eu que ninguém pensará desta forma, que por ser médium e por ser jaguar, que está imune. Porque se houver alguém que pense dessa forma, estará redondamente errado, porque primeiro nós somos físicos, e isto é uma doença física. Nós teremos que nos cuidar no mundo físico, ser tratados pelos médicos da Terra, porque nós somos físicos, estamos aqui neste caminho. Logo, somos atendidos por os médicos da Terra. Nós teremos que ter o devido cuidado. Este irmão, este mestre, este amigo, que eu não conhecia, partiu para o mundo espiritual. Causa da morte, contaminação do coronavírus. Templo-mãe, segundo me parece. Não sei também até que ponto é certo ou errado, não é? Mas, pronto. Era médium, era mestre. Era médium. Coronavírus é uma enfermidade que já levou centenas de milhares de pessoas e ainda vai levar algumas centenas de milhares. O coronavírus, ele não vai passar esta contaminação que está neste planeta físico, ela não vai passar tão depressa. Ela ainda vai levar muita e muita gente. Alguns, se calhar, bate na porta do jaguar. Infelizmente, não é? Infelizmente. Bateu na porta, adoeceu, hospitalizado, faleceu. Diagnóstico: coronavírus. Não foi de uma enfermidade física, espiritual. Não foi de uma enfermidade espiritual que morreu. Que, embora, enfim, salve Deus, foi por uma doença física. Eu penso que não há médium, jaguar, mestre, ninfa, homem, mulher, que pensa assim: eu não sou afetado, eu não sou contaminado, porque já tem levado. Ainda hoje alguém me comentava que só do Templo-Mãe já foram centenas e centenas de médiuns que já partiram com esta contaminação. Não poderei confirmar a realidade, não é? Porque me foi contado, foi-me falado. Eu não tenho meios de saber se é real, se não é real, mas que a doença anda aí, por todo o planeta, anda. Onde há aglomeração, ela se espalha mais depressa. Onde há juntamentos, pior. Onde há contaminação por contactos, mais depressa. Ela se instala, ela aflora, ela se renova, ela se multiplica, ela se regenera, ela se transforma. O homem não está a dar conta desta doença. Nós é que temos que dar conta dela, nos protegendo. Não é ficar
é olhar para o ar e dizer a espiritualidade cuida de mim e eu enfrentar aí uma tempestade. Não. Por isso eu esta semana estou em casa, resguardado, me cuidando, protegendo a mim, a minha família e todos os meus amigos com quem eu convivo durante o dia. Por isso, mais um desencarne de um mestre, não é? Julgo que tempo bem. Mas nós, aqui no mundo físico, é que temos que fazer o nosso caminho. Porque senão nós, quando lá chegamos ao mundo espiritual, vamos ter lá grandiosas falanges esperando por nós, alguns até para ficarem logo prisioneiros de algumas falanges por conta de condutas menos boas, por conta de se calhar acordos que fizeram, se calhar por conta de livramentos que sofreram enquanto estavam aqui fisicamente, que não foram assistidos da melhor maneira, forma e quando chegamos lá ao mundo espiritual, somos logo absorvidos, nem sequer nos deixam respirar, ficam logo cativos, prisioneiros, e nós não temos desculpa de dizer não me lembro, não sei, porque eles vão fazer-nos lembrar de tudo, vão nos fazer lembrar de tudo o que se passou, a hora, o dia, o ano, o segundo, o minuto, em que ocasião, em que altura, o que é que estava fazendo, como estava fazendo, o que se passou, o que não se passou, enfim. Porque tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Meus irmãos, minhas irmãs. Mundo Espiritual, página do WhatsApp, Mundo Espiritual, Facebook. Nós, acima de tudo o ser físico, nós, seres físicos, teremos que ter muito cuidado e muita atenção com as vossas vidas, os vossos lares. Porque essas falanges que eu falei, elas são especialistas para causar os maiores desatinos. Quer seja na ruptura entre casais, quer seja na ruptura entre amizades, quer seja na ruptura mesmo entre a doutrina, quer seja na ruptura entre trabalho físico, nos nossos conhecimentos, relacionamentos. Há espíritos para tudo aquilo que vós... Há grandiosas falanges de cavaleiros, de falanges especialistas para todas as condições que vós pensem. E que muitas vezes se manifestam em vós. Começam de manhã com um mau feitio, com uma falta de paciência, com uma falta de conhecimento sobre, às vezes, a realidade, que ficam... qualquer pessoa fica sem paciência para aturar ninguém. Nem o marido, nem a esposa, nem a mãe, nem o pai, nem o cachorro, nem o periquito, nada. Às vezes até o periquito canta demais. Porque a pessoa está de uma forma possuída por forças negativas que está nessa condição. Tem outras que há espíritos que metem na pessoa o auto-engrandecimento, a valorização, o embelezamento, a vaidade, o ego. Só ela, só ele é que são bons. Os outros não prestam. Os outros é que agiram mal. Os outros é que fizeram de forma errada. Os outros não sabem fazer nada bem. E muitas vezes nos deparamos com isto mesmo, nestas condições, com médiuns, dentro dos tempos, dentro da corrente indiana do espaço, nos mais variados trabalhos, às vezes aquela pessoa está ali afinadinha,
vem de lá aquele comandante, instrutor, vem fazer uma desarmonização total. Porque viu lá qualquer coisa que não estava bem, porque ele não ficou bem chamado a atenção e foi lá perturbar aquele trabalho. Perturbar. Ao perturbar um, se calhar perturbou 3 ou 4, tirou a sintonia por conta de um só. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos, acima de tudo, muitas condições das mais variadas condições que vós pensem. Muitas vezes, vocês, cada um de vocês, começam uma discussão, uma zanga. A meio da discussão, começam a pensar, afinal, esta zanga começou do quê? Nem vocês se lembram porque é que começou. Do nada. Mas é. Porque nós sempre somos acompanhados, nós até nos tempos do amanhecer, na corrente indiana do espaço, porque forças negativas existem em todo o lado. Aqui não há uma parte demarcada onde as forças negativas não entrem. Forças negativas estão em todo o lado, cercando tudo, apanhando a primeira brecha, até naquela mulher, naquele homem, muito atinadinhos, muito certinhos, que querem fazer tudo ali minuciosamente bem, mas como o ser físico não é totalmente perfeito, há um momento de abrir guarda, de descair. É nesse momento que os vales negros, esses espíritos sem luz, se apresentam perante vós para causar a semente da discórdia, nos mais variados aspectos, até às vezes convosco mesmo, trazendo dores físicas, cabeça, pés, braços, barriga, costas, garganta, dentes, como eu hoje falei. Também temos as dores do passado. Temos aquelas pessoas que conviveram connosco nesta vida, não é? Nesta vida, que já partiram, dos quais nós, se calhar, não agimos muito bem. Elas partiram para o mundo etérico e, ao partirem para o mundo etérico, nós deveríamos ter pedido perdão, desculpa, deveríamos ter emendado a condição enquanto estávamos aqui. Porque quando aquela pessoa partiu com aquela nódoa, aquela mágoa, aquela tristeza contra nós, mesmo por muito pouco que seja, ela lá no mundo espiritual, ela vai se manifestar e ela vai vir junto a vós, de cada um de vós, de vez em quando, para perturbar. Às vezes não é a intenção, às vezes não é fazer aquele grande estrago, não é. Às vezes tem muitos espíritos que chegam perto de nós, que querem brincar, querem espalhafato, querem fazer barulho, inclusivamente querem, às vezes, querem que nós apanhemos medo, mas a intenção deles não é que nós apanhemos medo, é se manifestarem contra nós. Porque se vocês, qualquer espírito que se manifeste em vós ou para vós, se vocês falarem com eles perdeu a graça, deixam de incomodar, porque vocês afinal estão num estado de consciência que ele já não os perturba. Está bem que virão outros, porque a fila é enorme, grande e está sempre a andar. A fila é grande dessa qualidade de condição de espíritos, e há de todas as condições de espíritos, e não são sempre os mesmos que vão até aos nossos lares, que vão até à nossa presença, ou que vão
até aos nossos trabalhos ou lazeres. Não. Vêm aqueles que também querem nos acarinhar, nos confortar, nos dar apoio, nos dar paz, carinho, tranquilidade, os lares onde reina a desarmonia, a desunião, onde reina, enfim, tem espíritos que vos querem bem e vos querem ajudar. Mas sabem, se têm espíritos que vos querem bem e vos querem ajudar, e esses espíritos vêm até cá, e não são poucos, acontece o seguinte, acontece que eles não conseguem nada. Não conseguem porquê? Porque o nosso estado, o vosso estado de condição atual física, o nosso estado físico, o nosso estado mental, psíquico e espiritual está contaminado. Está contaminado com sementes da discórdia, sementes de dor, mágoa, tristeza, agonia, desespero, desequilíbrio, se denominando vocês médiuns, como é que podem entrar nessa condição dessa desarmonia? Não estabilizando totalmente os vossos laços de amizade e relacionamentos, não estabilizando vós a vossa vida. Esses espíritos que vos querem ajudar, eles se encontram ao pé de nós, mas vós é a tal estação de rádio, é a tal sintonia, que nós estamos numa frequência, numa outra frequência, numa outra dimensão, num outro plano, estamos vibrando numa outra intensidade, e o que é que nós mais depressa damos atenção? É aos espíritos não evoluídos. Os outros, nossos familiares, também não são evoluídos. Salve Deus. Mas são espíritos que nos amam, que vos querem ajudar, que vos querem segurar na mão e encaminhar. Então, por conta dessa condição, é que vós, por muito forte que nós sejamos, nós somos da coisa mais fraca que há neste planeta. Quer seja homem, quer seja mulher. Nós, na estrutura, o homem denomina-se mais forte, mas também há mulher forte. Também há mulheres fortes. Há mulheres que aguentam muito, como há homens que aguentam pouco. Há homens que levam uma vida de não trabalho e há mulheres que levam uma vida de trabalho. Há mulheres que levam uma vida sem fazer nada e há homens que levam uma vida a trabalhar. Mas aqui não falamos de trabalho físico, falamos de trabalho mental e espiritual. Porque aqui o que importa é a condição espiritual para nos interligar com esses seres dos quais nos querem ajudar. Porque se nós já estamos carregando, não é? Todas essas sintonias negativas, então se torna mais fácil nós darmos acesso a esses espíritos habitando na escuridão, no ódio, na raiva, na inveja, na agonia, no desespero. E a pessoa, às vezes, quanto mais absorve essas energias negativas, mais a pessoa cresce. Chega a um ponto que a pessoa diz: eu não dou o braço a torcer, eu aqui não vergo nada, eu não cedo um bocado, eu não cedo terreno para a esposa, para o marido, eu não cedo, ele é que tem que dar, ele é que tem que se dobrar, ele é que tem que pedir desculpa, ele é que tem que vir. É como se, espera aí, eu estou aqui, eu é que estou certo, eu é que estou certo, eu é que estou certa, eu não. Errados estão os dois, porque, meus irmãos, minhas irmãs, quem sou eu para julgar o que quer que seja? Isto não é julgamento, são condições, não é? São condições, acima de tudo espirituais,
porque para chegar aqui vamos entrar agora na parte espiritual. Esses espíritos, vendo esse ego, essa vaidade, esse querer, ainda mais fazem para não haver aproximação de consenso. Mais depressa o barco vai ao fundo. Às vezes por tanto que se trabalhou, tanto que se construiu, às vezes por umas cascas de batata se perde tudo, se deixa tudo por terra. Se destrói, às vezes, anos de trabalho. Por umas cascas de batata, por uma coisa danada, por o ego, por a vaidade. Pois é. E depois, cada um de nós tem a sua condição, não é? Cada um de nós tem o seu feitio. Há de toda a condição de feitios. Há pessoas que têm... cada um aqui é difícil explicar o nosso feitio, porque o nosso feitio também já transitou do passado. E como já transita do passado, ele se mistura, às vezes se poderá misturar no tal ego. Pois é. Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom dizer boa noite, como é bom dizer graças a Deus que já passou mais um dia. Este dia foi tão importante, este dia foi, se calhar, o dia mais importante da minha vida. Foi este. Amanhã eu direi igual, sabem? Eu todos os dias direi a mesma frase. Este dia foi o dia mais importante da minha vida. Porquê? Porque até aqui já eu cheguei. Até aqui já eu cheguei com todos vós. Viram? Todos nós em conjunto, caminhando, estamos longe, quilómetros e quilómetros, milhares de quilómetros de distância uns dos outros, não é? Estamos longe. Tem centenas e centenas de pessoas que eu não conheço fisicamente. Só por a imagem do perfil, só por conversar nestes meios tecnológicos, mais nada. Mas já viram como é bom dizer assim: graças a Deus que chegámos aqui. Graças a Deus, hoje, este dia foi o dia mais importante da minha vida. Primeiro porque é o início de semana, segunda-feira. E segundo porque é o 1º de março de 2021. Eu já não vou apanhar outro dia igual a este. Não vou com certeza. E hoje é um dia maravilhoso. Eu hoje faço anos. Se esqueceram? Eu hoje faço anos. Todos os dias nós fazemos aniversário, porque Deus todos os dias nos dá um presente. Aquele nosso mestre que eu falei há pouco, já o aniversário será já de outra forma, será já de outra maneira, que já partiu para o mundo etérico, não é? Já não se encontra aqui junto a nós fisicamente, já não se encontra junto a nós. Muitos outros mestres jaguares não se encontram junto a nós fisicamente, partem para o mundo espiritual. Será que eles conseguiram chegar às suas origens? Será que eles conseguiram chegar ao tal mundo tão esperado do jaguar? Será que eles conseguiram ficar numa dimensão, num plano maravilhoso, lindo, belo? Será? Nós só poderemos fazer desta maneira. Será que os nossos familiares estão bem? Será que estão bem instalados lá no mundo etérico? Será que estão habitando numa casa linda, bonita, a casa dos sonhos deles? Será que não estão passando frio, fome e sede? Será? Não. Nós somos físicos. Vamos elevar o pensamento a Jesus
nestas alturas e fazer uma prece por os nossos familiares, por aqueles nossos amigos que nós nos lembrarmos no momento, na altura. Fazer uma prece, fazer preces com um pensamento a Jesus, a Deus, a Maria, à espiritualidade. Fazer essas preces em sintonia, em equilíbrio. Também por os seres físicos, porque os seres físicos também necessitam de preces. Não é só quem partiu que necessita de preces. E não é. Com certeza que não. Então, meus irmãos, ai meu Deus, é isso, tem que acabar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como hoje é um dia muito importante das nossas vidas, das vossas vidas, 41 minutos, é isso, é o sinal que é para acabar. É o sinal que é para acabar. Ai meu Deus. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, a todos eu envio um grande abraço, uma linda e abençoada noite. Que Jesus divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a espiritualidade, os nossos mentores nessa simplicidade de roupagem, as princesas, guias missionários, nossos ministros, possam iluminar os vossos lares, os nossos lares, a nossa jornada e a nossa caminhada, e vamos a nos conscientizar para a nossa evolução. Tá? A vossa evolução, porque é partindo da vossa evolução que melhoram os vossos caminhos físicos e espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos desejo uma linda e abençoada noite, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos nós ilumine e abençoe. Salve Deus.